bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast de MotoGP, hoje para comentar o Grande Prêmio da Solidariedade, o Grande Prêmio Solidário de Barcelona, última etapa e 20ª etapa da temporada 2024 da MotoGP, e Jorge Martin é o mais novo campeão mundial da classe principal. Ele conseguiu a façanha numa corrida que foi meio modorrenta, mas uma corrida bastante nervosa. Em Barcelona, o Pecco Bagnaia fez o que ele tinha que fazer, venceu a sprint, venceu a corrida principal, mas o Martin também fez o que ele tinha que fazer, chegou em terceiro nas duas corridas e conseguiu faturar aí com 10 pontos de vantagem o seu primeiro título mundial, o título de 2024 na MotoGP. O Marc Marquez fez uma grande corrida, conseguiu o terceiro lugar no campeonato frente ao Enea Bastianini, e o Pedro Acosta perdeu o quinto lugar no campeonato para o Brad Binder. Uma corrida agitada para o campeonato, mas nem tão agitada assim na pista. Vamos falar dessa conquista do Martin, vamos falar de tudo mais que aconteceu nesse GP a partir de agora, e também vamos falar da belíssima corrida do Diogo Moreira, que conseguiu o primeiro pódio do Brasil na classe intermediária desde 1973, e não foi de qualquer jeito, hein? Foi conseguindo passar o campeão na última curva, emulando o Valentino Rossi ali, passando o Jorge Lorenzo em 2019. Então realmente foi um senhor resultado do Diogo Moreira, que a gente vai também falar aqui nesse vídeo. Mas antes disso, vamos passar aqui rapidamente o resultado das corridas. A corrida de sábado teve a 7ª vitória em corrida sprint do Pecco Bagnaia, na frente do Enea Bastianini, depois do Jorge Martin, Aleix Espargaró na 4ª posição, aí Alex Marques, Franco Morbidelli, Marc Marques, Marco Bezzecchi e Brad Binder fechando aí a zona de pontuação. Já a corrida principal, nova vitória do Pecco Bagnaia tomando 11 vitórias em GP nessa temporada, depois o Marc Marques, Jorge Martin na 3ª posição, garantindo o título, depois o Alex Marques, boa corrida do Alex Marques, Aleix Espargaró encerrando a carreira no 5º lugar, depois o Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta apenas na 10ª posição, vamos falar dele também, Fábio Quartararo, Miguel Oliveira voltando com um 12º lugar, aí Jack Miller, Johan Zarco e o Maverick Viñales terminando aí de maneira melancólica sua passagem pela Aprilia na 15ª posição. Também de maneira melancólica termina a parceria Repsol Honda com queda do Juan Mir e o Luca Marini na 16ª posição, e no campeonato o Jorge Martin termina com 508 pontos, 498 a pontuação do Pecco Bagnaia, que é mais do que ele conseguiu no ano passado. No ano passado ele conseguiu 467, depois Marc Marques, Enea Bastianini e o Brad Binder fechando esse top 5 aí depois de chegar na frente do Acosta nessa última etapa. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de dar like nesse vídeo e também não se esqueça de considerar ser membro como essas pessoas que estão aqui embaixo. Meu muito obrigado a todos vocês. Mas é isso, Jorge Martin, campeão da MotoGP, ele que no ano passado sentiu tanto a pressão ali de disputar um título mundial, dessa vez, nesse ano, sentiu o Martin muito mais solto aí nessas últimas corridas, principalmente na Malásia, com toda a briga dele com o Bagnaia ali na corrida sprint, na corrida principal. Minha dúvida era ver se os nervos chegariam ao Jorge Martin nessa última corrida do ano, mas não, o Jorge Martin fez um grande final de semana, fez o que ele precisava, né? O Jorge Martin, ou seja, chegou no pódio ali nas duas corridas, mas não arriscou nenhum momento, né? Não entrou em nenhum tipo de duelo complicado ali pela vitória ou por qualquer outra posição, também não pareceu perdido durante o final de semana. Portanto, mérito do Martin nessa conquista, uma conquista histórica, né? O Jorge Martin numa equipe satélite conquistando um título mundial. A última vez que aconteceu foi em 2001 com o Valentino Rossi, aconteceu algumas outras vezes, né? O Kenny Roberts Sr., quando chegou na MotoGP, também foi campeão as duas primeiras vezes com uma equipe que não era a equipe de fábrica propriamente dita da Yamaha, também pela Suzuki. Marco Lucchinelli, Franco Untini também não foram campeões em equipes de fábrica, mas eu diria que na era moderna da MotoGP, né, eu diria até mais, num time que foi feito para ser satélite, porque o time do Valentino Rossi era o time do Michael Durham, todo mundo sabe, né, com os mecânicos, os engenheiros, tudo que era do Michael Durham foi pro Valentino Rossi depois que o Durham se aposentou. Eu diria que esse título do Martin é o primeiro título de fato, assim, de uma estrutura satélite como a gente conhece. Enfim, não foi o piloto mais vencedor da temporada, muito pelo contrário, inclusive, né, o Pecco Bagnaia conseguiu vencer 18 corridas das 40 do ano, né? O Martin venceu 7 sprints e 3 GPs, mas foi muito mais consistente, conseguiu 16 segundos lugares, enquanto que o Pecco Bagnaia, né, teve 8 abandonos durante essa temporada, quedas sozinho, mas também quedas aí com outros pilotos, né, com os dois irmãos Marques, né, com o Brad Binder na sprint exatamente de Jerez. O Martin também cometeu seus erros, mas errou menos do que o Bagnaia, e até acho que o Bagnaia estava tão rápido nessa temporada e estava se sentindo tão forte que eu acho que ele meio que entrou de salto alto no segundo semestre, depois que ele saiu da Alemanha como líder do campeonato, depois do erro do Jorge Martin. Eu acho que ali talvez ele tenha relaxado demais, e esse título, no fim das contas, não dá pra dizer que não ficou com o mais rápido, porque o Jorge Martin, em termos de classificação esse ano, foi muito veloz, mas falando de efetividade, de corridas vencidas, de fato o Bagnaia era pra ser o campeão, né? O campeão normalmente é aquele que vence mais, mas nesse ano o Pecco Bagnaia perdeu por muito esse escrito. E até algo pra se discutir, né? Será que a pontuação da MotoGP, principalmente a pontuação da sprint, ela é justa com quem vence mais? Porque, teoricamente, o piloto que vence mais, ele deveria estar numa melhor posição pra vencer o campeonato, que até pode abrir uma discussão, né?
né? Já que o Bagnaia venceu tanto e chegou atrás no campeonato, será que a distribuição de pontos está sendo correta na MotoGP? Talvez estejam dando pontos demais pela sprint, mas isso não vem ao caso, de fato. O fato é que o Pecco errou várias vezes e o Jorge Martin merece muito esse título. Enfim, fez a Ducati engolir o fato de ele não ter sido escolhido para o ano que vem. Se tornou também o primeiro campeão do Rooks Cup a ser campeão na MotoGP. E é para a máquina, né, na sua 20ª temporada com a Ducati, né, saindo no fim desse ano, indo para a Yamaha, conseguindo aí fazer história, né, com esse título de pilotos. No ano passado já tinha sido campeã de equipes, portanto, sai da Ducati com todos os títulos possíveis, né? Campeã independente, campeã de equipes no ano passado e campeã de pilotos. Portanto, uma consagração muito interessante do Jorge Martin, né? Enfim, teve todo aquele teatro do Exterminador do Futuro, ele atirando, pegando o capacete, hasta la vista, baby, tudo aquilo. Sou tão fã assim dessas comemorações coordenadas, mas o fato é que ficou bem bacana mesmo. Enfim, a ver se ele vai levar o número 1, se ele vai usar o número 1 ou se ele vai andar de 89 na pilha. Ele devia usar o número 1, né? Pra marcar bem a vitória dele, que sabe mostrar pra Ducati que eles cometeram um erro, trazendo o Marc Marquez para a equipe de fábrica em vez dele. E o Marc Marquez fez uma excelente corrida, principalmente na corrida no GP, né, no caso, na corrida sprint ele não apareceu, nos treinos ele não apareceu, ele mais conseguiu classificar na frente porque o Bagnaia precisava carregar todo mundo que ele pudesse ali na fila para servir de referência, ele estava mais rápido que todo mundo. Quanto mais pilotos ele conseguisse puxar para fazer boas voltas e se colocar entre ele e o Martin, melhor. O Marques tirou esse proveito, conseguiu a 3ª posição no grid, mas nesse sprint não apareceu, né? Acabou se tocando no começo com a Costa, mas na corrida principal ele andou muito bem, ele chegou até a sonhar com a vitória durante algum momento da corrida ali, mas no fim não teve o mesmo desempenho do Bagnaia e conseguiu o 3º lugar no Mundial de Pilotos, né? Na frente do Enea Bastianini. Dizem, né, que o Enea Bastianini ele teria um bônus aí de 200 mil euros se conseguisse essa 3ª posição. O Marques desconversou durante todo o final de semana sobre bônus, sobre isso, aquilo, mas deve ter certamente um bônus para conseguir esse campeonato, principalmente a Gresini, né, conseguir como uma equipe satélite um top 3 no campeonato de pilotos, mas a superioridade do Marc Marquez com a MotoGP 23 esse ano é sinceramente fantástica, né? Dos 22 pódios que a GP23 conseguiu nesse ano, 20 foram com o Marc Marquez, portanto mostrou o quanto ele ainda tem de talento. Vamos ver o que ele vai fazer na Ducati no ano que vem. Enfim, tirou aí do Enea Bastianini, né, um piloto da equipe de fábrica da Ducati, né? O Enea Bastianini fez uma corrida bastante ruim nesse domingo, inclusive até chegou a acusar o Aleix Espargaró de que estaria sendo um escudeiro além da conta para o Jorge Martin. Sinceramente eu não notei, mas de fato ele reclamou. O Enea Bastianini cometeu alguns erros durante essa corrida, também é bom que se diga a verdade. Na minha opinião, não está em posição de reclamar, mas enfim, reclamou. De qualquer maneira, fica em 4º lugar no campeonato. E a discussão pelo 5º posto do campeonato, que estava entre o Pedro Acosta e o Brad Binder, dava a impressão de que o Acosta levaria, porém depois de ter abandonado a sprint no toque com o Marc Marquez, o Binder surpreendeu o Acosta dessa vez, chegou na 6ª posição, inclusive ultrapassando o Bastianini na última volta, enquanto o Acosta perdeu o 9º lugar na última volta para o Marco Bezzecchi. Depois da corrida o Acosta falou que estava com problemas de freio, mas de qualquer maneira ele pagou aí por todos os abandonos que ele teve aí na temporada asiática, principalmente no Japão, né, quando ele largou na pole position e zerou nas 2 corridas, foi inconsequente ali e vai terminar o ano como a 2ª KTM mesmo, merecendo ali em termos de velocidade ser a melhor KTM. E é isso, vai para a equipe de fábrica da KTM agora com o Brad Binder. Enfim, 5º lugar ou 6º é uma daquelas coisas que não vale nada, mas vale também, né? E o Acosta perdeu essa oportunidade. Vou falar das boas corridas também do Alex Marques, que chegou na 4ª posição, conseguiu passar o Aleix Espargaró no finalzinho. Foi um difícil pro Alex Marques e ele terminando aí com essa boa posição, certamente dá mais moral aí para ele pro próximo ano. E olha esse Espargaró também, que encerrou sua carreira com um 5º lugar, com um 4º e um 5º lugar na sua pista de casa, né, na Catalunha. Ele que venceu a corrida sprint mais cedo lá durante esse ano, no Grande Prêmio da Catalunha. E obviamente no dia do título do Jorge Martin, né, ele que sempre ajudou o Jorge Martin, né, chegou inclusive a abrigar o Jorge Martin na sua casa, treinar com o Jorge Martin, dar comida pro Jorge Martin. O Martin não era um piloto dos mais abastados aí financeiramente, e o Aleix Espargaró o ajudou bastante no início da sua carreira. Então fim de carreira full time, vamos colocar assim, né, já que ele vai ser piloto de teste da Honda, vamos ver se ele não vai fazer o wildcard. Fim de carreira full time, sensacional pro Aleix Espargaró, que andou também com a sua moto de 2005, né, sua primeira 125, logo depois da corrida sprint. Então um adeus nostálgico aí para ele, e um adeus nostálgico para a Repsol Honda, né? Eu acredito que a maior parceria de um anunciante com uma marca na história do esporte a motor mundial, 30 anos simplesmente, desde 1995, quantos títulos, quantas vitórias, uma parceria sensacional, mas que termina de maneira melancólica, né? A queda do Juan Mir, a 11ª queda do Juan Mir nessa temporada. O Juan Mir Crash, acho que é o grande meme do ano, né? Que é uma coisa impressionante como caía sempre o Juan Mir. E o Luca Marini na 16ª posição, ou seja, 100 pontos
pontos aí para Repsol Honda, que vamos ver se no ano que vem vai ter outro anunciante, você vai correr aí com o esquema de cores da Honda, falta que é um momento aí estranho para ele. Muito bem, vamos falar de Moto2 agora, e vitória de Aron Canet, Manuel Gonzalez em segundo, mas o que a gente tem que falar hoje é do terceiro lugar do Diogo Moreira. A gente falava do novato do ano, o Diogo Moreira com muito louvor foi o novato do ano, né? No começo da corrida o Senna Egils estava ali atrás dele, mas logo em seguida o Senna Egils destruiu provavelmente seu pneu traseiro aí, foi para trás ali, acabou terminando fora do top 10, e o Diogo Moreira não só se manteve na frente, como foi acho que a grande dificuldade da temporada dele era manter a vida dos pneus ali até o final. Ele conseguiu manter, mas ficou ali na roda a corrida inteira do Ai Ogura. O Ai Ogura parecia que do corpo a corpo tinha um pouquinho a mais do que o Diogo ali, conseguia se manter na frente, o Diogo tentava a ultrapassagem, o Ogura conseguia defender e conseguia dar o troco muito fácil nele, e aí restou pro Diogo tentar na última volta. Ele passou o Ogura, mas o Ogura passou ele de novo na reta oposta, e o Ogura fez uma ultrapassagem limpa, sensacional. O Diogo tentou até dar o X em cima dele, não conseguiu, porque o Ogura exatamente não espalhou, e aí sobrou pro Diogo tentar a ultrapassagem na última curva, e eu vi ele perto, eu falei, não acredito que ele vai tentar, não acredito que ele vai conseguir, e ele tentou ali, bloqueou a linha do Ogura, ficou muito bem ali na última curva, realmente emulou o Valentino Rossi naquela ultrapassagem incrível em cima do Jorge Lorenzo em 2009 no GP da Catalunha, e conseguiu, e dessa maneira, o seu primeiro pódio na Moto2, né, o primeiro pódio do Brasil na Moto2, né, na categoria intermediária, né, desde o Adu Celso em 1973, no Grande Prêmio da Suécia, né, o Adu Celso que naquele ano também venceu a primeira corrida do Brasil no Campeonato Mundial, mas aí não na 250, na 350, exatamente no Grande Prêmio da Espanha, em Jarama. Na época ainda era possível você fazer duas categorias na mesma temporada, ele conseguiu esse pódio de 250 e conseguiu também essa vitória. Então o Diogo Moreira fazendo história. E novato do ano, né, a gente fala do Senna Egils, mas o Senna Egils ele foi campeão europeu de Moto2, né, já tinha feito um ano de europeu de Moto2 antes disso, ainda fez algumas corridas, né, se não me engano 7, 8 corridas antes dessa temporada na Moto2, realmente desse ano inteiro de estreia dele na Moto2. Portanto, o Diogo Moreira ele é muito mais um estreante do que o Senna Egils, né? O Diogo Moreira ele vem da Moto3, né? Ele não tinha corrida ainda de Moto2. E você vê o tamanho da vantagem do Diogo para os outros pilotos que subiram com ele na Moto3, né? O Denison Ju, o Jaume Maziak, foi o campeão da Moto3 ano passado e nesse ano não apareceu, né? O Ayumu Sasaki nem se fala, não apareceu também esse ano. O Diogo fez de longe a melhor temporada do estreante. Começou difícil, né? A gente sabe como o salto da Moto3 para a Moto2 é complicado, mas ele evoluiu muito durante esse ano e, enfim, consegue aí coroar essa temporada, fechar com chave de ouro com esse terceiro lugar. Eles dizem que você é tão bom quanto a sua última corrida, então o Diogo Moreira ele vai ser tão bom quanto essa excelente atuação aí até o ano que vem. Enfim, quem sabe o ano que vem ele não consiga fazer mais dessas atuações, fazer uma temporada consistente desde o começo e quem sabe não lutar mais pra frente. O fato é que ele se mostra aí um piloto promissor, ele foi tanto o Rookie do ano na Moto3 quanto também na Moto2, e é isso, a ver o que ele pode fazer no ano que vem. Tanto Aron Canet vencendo, Manuel Gonzalez em segundo e o Diogo Moreira na terceira posição. O campeonato terminou com o Ai Ogura com 274 pontos, 40 na frente do Aron Canet, depois o Manuel Gonzalez. O Diogo Moreira termina na 14ª posição com 80 pontos, fazendo uma temporada bem interessante. A temporada foi bastante equilibrada, 18 pilotos subiram no pódio na Moto2. Terminar o vídeo falando da Moto3, e a Moto3 teve o seu rei desse ano, vencendo mais uma corrida, Davi Alonso simplesmente vencendo 14 corridas numa só temporada, algo que nenhum piloto conseguiu até hoje no campeonato mundial. Nenhum piloto em nenhuma categoria venceu 14 corridas numa temporada. O Davi Alonso conseguiu 18 corridas em 2 temporadas, 18 vitórias em 2 temporadas para o Davi Alonso, é praticamente 50% das corridas que ele venceu. O cara é muito bom, muita qualidade, 421 pontos no campeonato dos 500 disponíveis, ou seja, 84,2% dos pontos à disposição ele conquistou e não tem mais o que falar, né? O que a gente viu nessa temporada foi uma atuação histórica no jovem muito promissor. Vamos ver se ele consegue realizar todo esse potencial na Moto2. Eu diria que é impossível ele não realizar em algum momento esse potencial na Moto2, mas vamos ver como ele chega, né? A gente viu a dificuldade dos pilotos da Moto3 ano passado chegando na Moto2. Vamos ver se essa qualidade a mais que ele mostrou na Moto3 vai conseguir ajudar ele, mas enfim, piloto muito inteligente, além de muito rápido. Mais uma vez no meio da corrida ele parecia que não ia conseguir, estava lá atrás, oitavo, décimo, de repente na penúltima volta ele aparece em primeiro e tinha o gás guardado para ninguém pegar ele na última volta. E isso ele conseguiu, não é por acaso, porque ele é muito bom.
Enquanto Davi Alonso em primeiro, Daniel Gado em segundo, Ángel Piqueras na terceira posição, após uma punição ao seu companheiro de equipe Adrian Fernandes, passou dos limites de pista na última volta. O campeonato, Davi Alonso na frente, com Daniel Gado vice-campeão, Colin Vayer na terceira posição, melhor estreante Ángel Piqueras em oitavo lugar. Assim termina a Moto3 2024. Bom, muito bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Considere like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos de MotoGP como esse, e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!